Olá, Naturetes! Eu sou a Ana Carolina Boni de Bello, sou química, especialista em cosméticos naturais, aromaterapeuta e fundadora da marca Lá da Natureza de cosméticos naturais e veganos, feitos com muito carinho e também ciência. Se você ainda não conhece, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal Lá da Natureza Drops. E aqui nós vamos compartilhar dicas rápidas e muito práticas para você cuidar da sua saúde, da sua pele e do bem-estar com aromaterapia e dentro da sua rotina de skincare. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para as mulheres. Nós vamos falar da aromaterapia e os ciclos femininos, tá? Então, já me apresentei para vocês, então vamos começar a falar um pouquinho sobre o que é ser mulher e como nós podemos melhorar o nosso dia a dia, bem-estar e também o nosso dia a dia quando estamos dentro dos ciclos femininos, né? Então, porque ser mulher é viver em vários ciclos que pedem muito cuidado, muita atenção e muita escuta do próprio corpo. Então, tem dias que a gente não tá bem e a gente sabe que o problema é hormonal, né? Os nossos altos e baixos. E a aromaterapia, então, ela é uma ferramenta maravilhosa para ter essa conexão entre o corpo e mente, né? Então, vamos começar um pouquinho entendendo o que é a natureza do nosso corpo, que não é linear, é cíclica. Então, a gente tem quatro fases que nós já conhecemos muito bem, né, mulherada? A fase menstrual, que é quando acontece a descamação do endométrio, e geralmente a nossa energia dá uma caída, tanto física quanto emocional. Então, é aquele momento que bate aquela vontade de se esconder dentro de um cobertor e tá tudo bem, não é? Ou mais ou menos quando a gente precisa trabalhar e não dá para ficar debaixo do cobertor. Também temos a fase folicular, onde os níveis de estrogênio começam a subir, a nossa energia volta com força de disposição lá em cima, a mente super afiada, então é naquela hora que a gente coloca tudo para rodar. Já na fase da ovulação, é o ápice da fertilidade, né? A libido tá lá em cima e a gente vai se sentir muito mais viva, radiante, cheia de vitalidade. E na fase lútea, a progesterona sobe, trazendo então aquele efeito mais calmante, né? Mas também pode ter aquele famosinho TPM chata, né? Que deixa a gente de mau humor, chorando à toa, com cansaço, e fica tudo uma loucura, né? É aquele negócio, né? Jogue chocolates à distância, né? Então, saber de tudo isso é um poder muito grande. Dá para a gente adaptar a nossa rotina com alimentação, exercícios e, é lógico, cuidando de nós mesmas. E é nessa parte que entra a aromaterapia, tá? Então, quando a gente está falando, né, da nossa fisiologia, a gente tem que dar uma atenção um pouco mais especial a dois hormônios que comandam todo esse nosso ciclo de altos e baixos femininos, né? Então, um deles é o estrogênio, que vai dar aquele gás, aquela energia mental, física, libido, crescimento do endométrio, é o hormônio que está lá na ação. Já a progesterona, ele é um calmante natural que vai ajudar a preparar o útero, mas também que pode trazer aquela preguicinha, né? Retenção de líquido, né? Que a gente fica mais inchada, né? Então, é uma fase bem diferenciada, né? Então, esses hormônios, eles vão mexer com neurotransmissores que vão regular o nosso humor, né? Então, por exemplo, com a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e também a dopamina, que é a motivação, né, em pessoa, né? Então, ou seja, né, esses hormônios, eles têm uma influência direta no nosso estado emocional e na nossa produtividade, tá? Então, a gente entra com a parte da aromaterapia. É óbvio, né, que a gente aqui não cuida de cuidados médicos, né? Questões médicas, né? Então a gente trabalha com a parte da aromaterapia, como a gente pode ajudar na parte emocional dessa mulher, né? Então é para onde a gente vai botar a mão na massa, que é o uso dos óleos essenciais, aquelas gotinhas que às vezes parecem mágica, que são extraídas de planta e que vão ajudar a gente a cuidar do nosso corpo e também da mente e do espírito, e isso tudo dá para a gente fazer dentro da nossa skincare. Por exemplo, aqui
dentro de um perfume, quem sabe? Então, esse daqui é o meu perfume Serafine e eu uso ele principalmente na TPM. Gente, ele tem gerânio, patchouli e tangerina, que são compostos maravilhosos para equilibrar toda a parte emocional da mulher e ainda ajuda com a questão da TPM, tá bom? Então, os óleos essenciais, né, eles são compostos naturais que, quando inalados ou através da via tegumentar, né, eles vão chegar no nosso sistema límbico, que é o centro das emoções do nosso cérebro, e vão ajudar a equilibrar o nosso humor, tá? Então, quando aplicados na pele, eles também, né, sempre diluídos, diga-se de passagem, já falei isso para vocês no nosso último vídeo, eles vão entrar pela corrente sanguínea e fazem esse efeito direto no nosso corpo. Então, é ciência puríssima misturada com a magia da natureza. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre os óleos essenciais para o bem-estar feminino. Então, como que a gente pode fazer durante, né, esse ciclo todo? Como que a gente pode estar dentro, né, de um emocional ali equilibrado, né? Então, a gente tem alguns óleos que são queridíssimos, né, dessa nossa fase. Então, por exemplo, a salvia esclareia, ela é uma reguladora hormonal que vai aliviar cólicas, TPM, sintomas de menopausa, né? Então, já o gerânio, ele vai equilibrar os nossos hormônios, né? Então, o equilíbrio hormonal e emocional, além de cuidar da nossa pele e da autoestima. Também a lavanda, né? É um calmante natural para o nosso organismo, ótima para ansiedade, ajuda com a insônia e também dores de cabeça. Já a hortelã-pimenta, ela é refrescante, né? Então ela vai ajudar na questão da fadiga e também nas ondas de calor para quem está na menopausa. A camomila romana, ela é uma calmante e antiespasmódica, então ela vai ajudar muito para controlar nervosismo e também vai auxiliar nas cólicas, tá? Durante a menstruação. Já a laranja doce, ela alivia o estresse, ela não é conhecida como óleo da alegria por um mero acaso, ela traz aquela melhora do humor e ela também é digestiva, tá? Ajuda na digestão. Já o ylang-ylang, ele é um afrodisíaco natural que vai ajudar a aumentar a libido e também a autoconfiança. Então, cada um desses óleos, né, ele tem compostos químicos específicos que vão auxiliar em cada um desses, né, desses pontos em que eu acabei de falar para vocês. Mas o que importa mesmo é que eles atuam direto no equilíbrio hormonal e emocional, tá? E aí, quando a gente fala direto na TPM, a gente está falando um pouquinho na TPM de sintomas muito variados, né? Cólica, irritabilidade, humor oscilando, insônia, inchaço corporal, ansiedade, tensão, né? Então, a aromaterapia ela pode ajudar muito nesse sentido. Então, por exemplo, né, uma compressa morna com salvia-esclareia e lavanda, com óleo vegetal como carreador, e aí você faz uma massagem no abdômen. Então, isso vai ajudar muito na questão das cólicas, tá? Já para o ambiente, se você não quiser fazer uma massagem, né, você pode fazer um difusor com óleo de gerânio, de lavanda e laranja doce, e isso vai te ajudar a estabilizar o humor e criar uma atmosfera mais calma para você poder relaxar, tá? Já quando a gente fala de sexualidade feminina, então a gente está falando, né, de autoconfiança, conexão com o nosso íntimo, né? Então a gente pode usar aromas que vão ajudar a estimular e também harmonizar. Então a gente pode utilizar, por exemplo, o ylang-ylang e o sândalo, né, num óleo de massagem, para criar uma atmosfera de romance, né, relaxamento, conexão. Você também pode utilizar um óleo afrodisíaco com ylang-ylang, gerânio, e isso no carreador pode ser amêndoas doces, óleo de girassol, semente de uva, né? Então você pode utilizar para massagens mais sensuais ou simplesmente para você poder relaxar e ter uma ótima noite de sono. Já na gestação, a gente tem que tomar um cuidado muito grande aqui, tá? Uma cautela, sempre orientado com o médico, porque às vezes a gente tem algumas questões de saúde associadas durante a gestação, tá? Vou falar aqui para vocês alguns óleos que são seguros, sempre numa diluição muito grande, tá bom? Quando eu falo de diluição grande, é uma gota para 100 ml de um óleo carreador, tá? Então, óleos que são permitidos, né? A lavanda para ansiedade, a camomila romana para ajudar a acalmar, a laranja doce para o bem-estar. Já existem alguns óleos que a gente deve evitar.
Então, por exemplo, a Salves Clareia, é, ela pode é, promover as contrações do útero, né? Então, você pode ter ali complicações ao se utilizar esse óleo. Mesma coisa para o alecrim, óleos quentes, né? Cravo, canela, que são estimulantes. Então, isso não é permitido, mas a gente pode fazer uma outra aula só para falar sobre isso, tá? E já na amamentação, a gente pode falar também é, de alguns óleos, né, como a lavanda e a camomila, que são liberados e são ótimos para relaxar tanto a mãe quanto o bebê. Mas aí, cuidado, tá? Vamos falar aqui de difusores de ambiente, nunca passar na pele durante a gestação. É uma aula à parte que a gente pode ter, e daí você deixa essa dúvida aqui, que eu respondo para você. E se você quiser um vídeo só sobre gestação e amamentação e uso de óleos essenciais, a gente faz uma aula, porque a gente tem muita coisa para ser falada sobre esse assunto. Então, aqui, ó, na amamentação, gente, nunca utilizar os óleos, tá? Na pele, sempre no inalador, num difusor, que é muito mais seguro. E sempre evitar óleos mentolados, tá? Que podem ser fortes demais, irritar as vias aéreas do bebê, e óleos mais fortes, com cheiros muito intensos e estimulantes, tá? Então, a lavanda, então, numa diluição também bem certinha, tá? Não vai fazendo um monte de coisa aí sem perguntar para o seu médico e para um aromaterapeuta, combinado? E aí a gente vem para a parte, né, que importa aqui também para mulherada, tá? A menopausa. Então, como que a gente pode aliviar os sintomas da menopausa com a aromaterapia? Então, a gente tem aqui a aromaterapia brilhando dentro da menopausa. Então, por exemplo, lavanda e gerânio, eles vão ajudar a acalmar e melhorar o sono. A hortelã-pimenta vai ajudar a se refrescar nas ondas de calor. Os óleos cítricos, né? Limão também ajuda muito com as ondas de calor. A salves clareia. Então, aqui, ó, nas ondas de calor, hortelã-pimenta. Para ansiedade, insônia, o difusor com lavanda e gerânio. Para irritabilidade, a laranja doce, ela é maravilhosa para melhorar o humor. Para o ressecamento, né? Então, para esse desconforto, você diluir gerânio ou sândalo no óleo vegetal e aplicar topicamente na região externa. Cuidado! Então, aqui, quem tiver dúvida, já deixa aqui a sua pergunta, tá? Tudo isso aqui tem embasamento científico, não vai sair por aí passando óleo essencial para tudo que é canto, pelo amor de Deus, hein? E para fadiga e para falta de energia, limão e alecrim trazem energia e clareza mental, beleza? Já para o dia a dia, vamos falar de algumas coisas práticas, né, minha gente? É isso que vocês querem. Então, escaldapés relaxantes, né? Lavanda e laranja doce no sal grosso. Colocar uma água morninha e colocar lá os pezinhos de molho. Já para TPM, sálvia, gerânio e lavanda. Maravilhoso, tá? Pode aplicar no baixo ventre, também na pele, diluído em óleo carreador sempre, tá? Já um spray relaxante com lavanda, laranja doce no álcool de cereais. Então, isso vai criar uma atmosfera de mais calma, de bem-estar, certo? Para as ondas de calor, água destilada, hortelã-pimenta, sálvia e esclareia. Tudo isso no frasquinho spray, você pode borrifar no rosto e na nuca durante as ondas de calor, vai te ajudar muito a passar por essa fase. E para náuseas, hortelã-pimenta ou limão em um algodão ou lenço para você inalar suavemente, tá? Para as náuseas matinais, você vai ver como isso vai te ajudar muito nessa parte, tá? E lembra-se sempre da diluição. Nunca pode colocar óleo essencial direto na pele, combinado? Tiver dúvida de como utilizar, vem aqui e fala comigo. Então, gente, tentando trazer de uma forma mais resumida possível, tá? A aromaterapia ela é um convite para a gente se conectar consigo mesma, respeitar os nossos ciclos e cultivar o bem-estar com que a natureza oferece, tá? Então, se vocês quiserem, eu posso compartilhar a receita com vocês e as indicações mais detalhadas para vocês testarem aí na casa de vocês com muita segurança e muita ciência. Então, deixa um comentário aqui se você quer que eu envio para você as receitas aqui no comentário. Combinado? Já assina o canal e compartilha com aquela coleguinha que está na TPM, que está na menopausa, que precisa aprender um pouquinho mais sobre utilizar os óleos essenciais durante os ciclos femininos. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo Lá da Natureza Drops.